E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o Redic Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário, ou para os mais íntimos, simplesmente o HGBS 11. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você já deixe o seu gostei aí no vídeo, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual do HGBS 11, pegamos o preço da cota desse fundo de um período de um ano, onde nesse período o fundo chegou a ser negociado a mais ou menos R$ 170, como aconteceu em junho de 2022. Nesse início de 2023 também teve uma forte queda, o fundo chegou aí nos 180 e nesse momento já ocorreu essa grande recuperação. Todo o setor de shopping já está se recuperando muito bem aí, principalmente por conta do Covid, que bateu legal nesse setor. Hoje é possível comprar uma cota de HGBS 11 por R$ 206,56. Nesse momento é um fundo que está com dividend yield também bem aceitável, algo em torno de 8%. A tendência também é que nos próximos meses os resultados continuem aumentando. O fundo que atua nesse setor de shopping, no geral, está se recuperando cada vez mais, os rendimentos estão aumentando e o retorno aos cotistas deve ser cada vez maior. Pelo menos essa é a expectativa inicial, até porque a tendência é que a Selic baixe. E aqui temos alguns dos principais destaques do relatório gerencial. O último divulgado foi referente ao mês de abril e no geral os números estão apresentando algo aí mais ou menos dentro do que é esperado. Mas assim a gente pode ver mais ou menos como está a situação atual desse fundo imobiliário que atua em um setor que durante a pandemia apanhou legal e agora está se recuperando. Alguns já se recuperaram, outros, como é o caso aqui do HGBS 11, ele está dando aí até que oportunidades interessantes. E já aqui no início temos algumas informações gerais aqui do fundo. O valor patrimonial da cota atualmente é de R$ 218,92, ou seja, nesse momento é um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Por si só já tem esse requisito aí de preço que aponta que atualmente está num patamar interessante. É um fundo dividido em mais ou menos 10 milhões de cotas e tem um PL aí de mais de 2 bi. A taxa de administração é de 0,60% ao ano sobre o valor do mercado das cotas e esse fundo iniciou suas atividades em novembro de 2006. Bom, e aqui eu já trouxe alguns dos principais destaques desse relatório. No geral, fechou esse primeiro trimestre de 2023 com resultados acima do primeiro tri de 2022. As vendas aumentaram aí mais ou menos 17%, bem como o retorno do fundo. Nesse primeiro tri de 2022 ainda tinha bastante respingos aí por conta do Covid, mas o que a gente vê nesse início de ano de 2023 é o pessoal frequentando aí bastante shoppings. Isso também mudou no final de 2022. A inadimplência aí também está baixando, está atualmente mais ou menos 5,3%, melhorou bastante desde o primeiro trimestre de 2022. A tendência também é que chegue cada vez mais perto de zero, até porque a economia também está andando e os shoppings estão sendo cada vez mais frequentados. Sobre o resultado aqui que o fundo apresentou referente a esse mês de abril, foi o último que o fundo divulgou. A receita imobiliária em abril fechou em mais ou menos 12,7 milhões de reais. Teve também algumas outras receitas, principalmente de investimentos que o fundo faz atualmente e da própria renda fixa. As despesas fecharam em mais ou menos 1.274 e o resultado do mês de abril, no total, considerando o lucro das operações, fechou aí em R$ 12.928.332. O fundo distribuiu aos seus cotistas um montante total de R$ 14.500.000, ou seja, utilizou um pouco do caixa nessa distribuição, porque o mês de abril apresentou um resultado um pouco mais fraco e a distribuição desse mês fechou em R$ 1,45 por cota. Se a gente pegar aqui tudo o que aconteceu em 2023, desde o início do ano até esse mês de abril, o resultado por cota fechou em mais ou menos R$ 1,50 e o fundo vem distribuindo aí na média todos os meses algo em torno de R$ 1,41. Ou seja, 9 centavos aí sobraram no caixa do fundo, que vai ser utilizado em distribuições futuras quando o resultado vier assim um pouco mais fraco. Mas no geral o fundo vem conseguindo apresentar bons resultados e realizar boas distribuições de rendimentos aos seus cotistas, principalmente quem aproveitou aquele momento lá de queda
durante a pandemia conseguiu comprar esse fundo imobiliário aí bem descontado. Aqui tem mais ou menos no detalhe o resultado gerado por cota e os rendimentos que o fundo distribuiu. Se a gente pegar aí a renda imobiliária, caiu um pouco realmente nesse mês de abril. Teve também o resultado financeiro devido às aplicações financeiras, principalmente o caixa também. As despesas aumentaram também um pouco nesse mês de abril. Quando a gente abre assim o resultado por cota, dá de ver o número de uma forma mais eficiente. Afinal, o investimento que a gente faz aí é por cota. E notem que no geral as despesas aumentaram um pouco e as receitas diminuíram. Mas se a gente pegar aí o que vem acontecendo nos últimos 12 meses, a gente percebe que realmente o resultado está melhorando. Se traçar uma média, a média vai apontar um indicador aí para cima. Os rendimentos distribuídos também está crescendo aos poucos. A recuperação está vindo mais devagar no HGBS 11. É um fundo que tem alguns desafios, principalmente em alguns imóveis específicos, mas se a gente pegar aí, desde que iniciou esse fundo, a gestora, no geral, vem fazendo até que um bom trabalho. É a mesma gestora, uma gestora que sabe o que está fazendo e tem uma certa reputação aí no mercado. O fundo, inclusive, divulga a rentabilidade acumulada. E se a gente pegar aqui, desde 2010 até esse início aí de 2023 e comparar o valor da cota atualmente e os rendimentos reaplicados, isso aí vem mostrando uma rentabilidade maior do que o próprio IFIX e a própria CDI. Ou seja, o investimento de longo prazo nesse fundo, historicamente, tem se comprovado ser algo muito mais rentável que esses principais indicadores. Sinal de que a gestora realmente vem fazendo o dever de casa e vem conseguindo remunerar muito bem os seus cotistas. Bom, e aqui temos a carteira atualizada do fundo. No geral não teve muita atualização, continua aí com seus 17 shopping centers na carteira, que representam mais ou menos 92,4% do investimento total. 5,1% são fundos de investimentos imobiliários, também que o fundo tem no portfólio, certificado de recebíveis imobiliários, algo em torno aí de 1,8%, e fundos de renda fixa, que representa aí o caixa, cerca de 0,7%. Os shoppings mais relevantes que fazem parte do portfólio, é sempre importante aí dar uma conferida na localização, ver algumas fotos, ver o que os clientes estão falando. Esses shoppings são respectivamente o Shopping Penha, o Shopping West Plaza, o Parque Dom Pedro e o Maca Plaza Shopping. São os mais relevantes que representam um peso maior nessa carteira de investimentos do HGBS 11. E sobre a localização, 87% desses shoppings estão localizados no estado de São Paulo, 5% no Rio Grande do Sul, 4% em Santa Catarina, no Rio de Janeiro 2% e no Mato Grosso também 2%. A grande maior parte está realmente concentrada aí no estado de São Paulo. Algo que aumentou um pouco aí nesse início de ano de 2023 foi a vacância dos seus shoppings, ou seja, aumentou o número de lojas vazias. Nesse mês de abril fechou em mais ou menos 8,3% contra 8,1% que foi o que apresentou no mês anterior. Ainda não é nenhum sinal de perigo, mas é algo que requer uma certa análise para os próximos meses e um acompanhamento dos cotistas. A tendência é que realmente no final do ano essa vacância diminua, até porque tem o Natal, 13º na conta, o fluxo de pessoas que vão aos shoppings aí é muito maior, até porque são datas festivas e o pessoal costuma ter mais dinheiro no bolso. Mas nesse momento a vacância está aumentando. Mas como a gente mostrou anteriormente, a inadimplência está diminuindo. Também se trata de estratégias muitas vezes que os fundos atuam, onde estão retirando os lojistas que estavam endividados, botando aí essas lojas para alugar. E no geral, como a grande maior parte dos shoppings são bem localizados, não deve ter grandes dificuldades aí. Tem um shopping aí específico que requer uma certa estratégia melhor aí da gestora, mas nesse momento a vacância não é nenhum risco para o fundo. Bom, e aqui temos alguns dos principais indicadores atuais. Como eu já mencionei, é um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial da cota e nesse momento está com P/VP de 0,94. Considerando aí que o fundo tem bastante shoppings aí no seu portfólio, é um fundo aí de mais de 2 bi, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ele também está apresentando até que um bom retorno aos seus cotistas. Ele atende aqueles 3 requisitos que a gente sempre gosta de analisar, que é a diversificação, o retorno ao investidor e a questão do preço da cota para não estar muito acima do valor patrimonial. Nesse momento está até abaixo. Sobre os últimos rendimentos que o fundo anunciou, referente ao mês de abril foi de R$ 1,45, referente ao mês de maio também R$ 1,45. O fundo aí vem conseguindo remunerar muito bem os seus investidores e no ano de 2023 todos os retornos até o momento foram acima do que foi no mesmo período
do ano de 2022. Então, o fundo aí deve continuar mantendo aí essa tendência após a pandemia de realizar uma distribuição de rendimentos maior do que realizou no ano anterior, inclusive nesse ano de 2023 deve chegar aí algo em torno do que apresentou no ano de 2019, período pré-pandemia, principalmente aí no final do ano, que os shoppings começam a lotar, a vacância deve diminuir, os rendimentos e as receitas devem aumentar. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.